Meu nome é Ludmila Matos Ferreira, sou acadêmica do curso de Direito da FIPMOC, sexto período A matutino. Esse vídeo é sobre um trabalho passado pelo professor Paulo Hermano, da matéria de Direito Civil, Sucessões, e eu vou falar sobre o capítulo 5 do Direito das Sucessões, que são os excluídos, dos excluídos da sucessão. Para começar, é importante saber o que é sucessão. Sucessão nada mais é que a transferência por morte da herança ou então do legado ao herdeiro ou legatário em razão de lei ou de testamento. Esse ato jurídico pelo qual uma pessoa substitui outra em seus direitos e obrigações traz consequências na relação entre pessoas vivas ou com a morte de alguém. E são os dois tipos de sucessão. A primeira que eu falei, que entre as pessoas vivas é chamada de intervivos, e a segunda, chamada de causa-mortis. Então, existem dois tipos de herdeiros. Os herdeiros legítimos, que são os descendentes, ascendentes e o cônjuge, né, no caso, sucessores legítimos, e os sucessores facultativos, que são os colaterais, no caso de tio-avô, sobrinho-neto e etc, né? E o que seria os sucessores, na verdade, são aqueles que herdam por direito, né? Já é nato deles a herança. E os legatários são aqueles que vão herdar através de um testamento, através do testamento feito pelo, no caso, o autor, né? Que seria quem morreu. Dos excluídos o meu tema é os excluídos das sucessões, ele é regido pelo artigo, né, começa a ser regido pelo artigo 1814 e vai até o 1818, né, o capítulo 5 do livro da Direito das Sucessões. Então, eu vou ler aqui primeiro o primeiro artigo, o 1814, e explicar o que ele quer dizer, né? Artigo 1814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Inciso segundo. Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra ou do seu cônjuge ou companheiro. Inciso terceiro. Que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. O que isso quer dizer? Quer dizer que os excluídos das sucessões são aqueles herdeiros ou legatários que tiverem praticado crimes graves contra a pessoa, dignidade ou interesses do autor da herança, ou membro de sua família. A exclusão é uma pena civil, e a interpretação dos dispositivos que a regulamentam devem ser restrita. Se o indivíduo for absolvido criminalmente da acusação, excluindo, tendo como retomando aqui, se o indivíduo for absolvido criminalmente da acusação pela qual ele foi sentenciado lá e tal, né, que prejudicou o autor da sucessão ou sua família, então, como exclusão de responsabilidade, ele não pode ser excluído da sucessão, né, no âmbito civil, pelo mesmo fato. Ou seja, se ele foi acusado de praticar um homicídio doloso, porém, na esfera criminal ele foi absolvido, e na esfera civil ele for acusado do mesmo crime para ser excluído da sucessão, e ele tiver sido absolvido no criminal, então ele terá automaticamente que ser excluído na civil também, porque se ele sua responsabilidade foi excluída. Porque no caso, o que o faria ser excluído da sucessão seria o ato criminoso praticado. Então, se ele foi absolvido, inocentado, então ele não pode ser excluído da sucessão.
E aí ele pode também ser excluído por calúnia em juízo, ou crime contra a honra do autor da herança ou seu cônjuge ou companheiro. E esse fato agride um dos princípios do direito sucessório, que é a liberdade testamentária. Por quê? Porque do que pode ser usado como acusação contra o indivíduo é o uso de violência física, moral, pressão, fraude, artifícios maliciosos, ou etc., né, para fazer o autor modificar, revogar ou fazer um testamento o beneficiando, né? Já o artigo 1815 fala que a exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença. Parágrafo único. O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 anos, contados da abertura da sucessão. Isso quer dizer que, apesar de praticado algum desses atos citados acima, né, como eu falei, a exclusão do herdeiro não se opera ipso jure. O que quer dizer? Que não se dá de pleno direito. A necessidade de intentar a ação com o objetivo de exclusão do indivíduo da sucessão. Ela não é de ofício, né? E a pena civil, com reconhecimento de indignidade, deve ser declarada por sentença judicial. Se não houver uma sentença judicial declarando que o indivíduo é indigno, ele não é oficial, né? A indignidade, a exclusão da sucessão. Quer dizer também que tem o prazo, aí no parágrafo único, fala que tem o prazo de 4 anos. Então, a partir da abertura da sucessão, não da morte do autor. Então, acabado esse prazo, a situação se consolida. Se ele, mesmo que ele seja indigno, ninguém tiver intentado uma ação contra esse indivíduo para oficializar essa indignidade e oficializar a saída da sucessão desse indivíduo no prazo de 4 anos, os interessados, os herdeiros interessados e tal, não poderá mais fazer isso. Ou seja, quando o prazo acabar, esse herdeiro não pode mais ser atacado. Mesmo ele sendo indigno, ele vai continuar tendo o mesmo direito que os outros herdeiros. E essa ação ela tem que ser proposta enquanto esse indivíduo for vivo. No caso, o indivíduo indigno, que praticou o ato. Depois de morto, não pode ser, se ele morrer por um acaso, não pode ser intentada a ação contra ele. Já o artigo 1816 fala que são pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Parágrafo único. O excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou administração dos bens que seus sucessores couberem na herança, nem a sucessão eventual desses bens. Isso quer dizer, o efeito da exclusão é pessoal, ou seja, por ser uma pena civil, não se projeta a toda estirpe do indigno. O indigno é tido como morto antes da abertura da sucessão. Os descendentes do excluído sucedem no lugar dele. Então, é como se, na abertura da sucessão, esse possível herdeiro estivesse morto. Ou seja, ele não possui mais nenhum direito. Porém, seus descendentes possuem esse direito. O direito de suceder, o direito a participação no espólio e a participação na herança passa a ser dos seus descendentes. Não tem direito ao usufruto ou administração dos bens dos filhos, se eles forem menores, na verdade, né? Então, esse pai ou mãe, o ascendente das crianças que herdarem no lugar, no caso o indigno, ele não pode ter direito ao usufruto ou administração desses bens. Porque isso seria tido como benefício indireto. De qualquer forma, ele teria um benefício dado pela herança.
esse benefício indireto é como pode ser visto no artigo 1689 do Código Civil. E mesmo sendo um benefício indireto, esse indivíduo não tem direito. E também não teria direito à sucessão eventual, caso o filho o seu filho que herdou que foi o herdeiro, na verdade, porque ele seria indigno, morrer, ele não pode ser herdeiro do seu filho. Ou seja, ele não tem direito nenhum a essa herança, ou espólio. Já o artigo 1817 fala que são válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé e os atos de administração legalmente praticados pelos herdeiros antes da sentença de exclusão. Mas aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhes perdas e danos. Parágrafo único. O excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver percebido, mas tem direito a ser indenizado das despesas com a conservação deles. Então, a aparência e boa-fé de terceiros são reconhecidas pela lei. Então, essas alienações onerosas de bens hereditários feitas a terceiros, elas são válidas. Mas as alienações gratuitas não são... essa lei, esse direito não inclui a alienação gratuita. Muito menos feita a terceiros de má-fé, que podem ter sido associados ao indigno para que ele não sofresse essas consequências legais. Então, dá o direito aos herdeiros, quando prejudicados, de cobrar as perdas e danos do excluído. Né? Esse artigo dá esse direito aos herdeiros, porque se o indigno, né, causou algum prejuízo, né, aos herdeiros, a esses herdeiros é dado o direito de cobrar perdas e danos. Então, esse direito tem o efeito ex tunc, ou seja, ele retroage à abertura da sucessão. O excluído é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens de herança ele houver percebido. Se ele, por um acaso, usufruiu de algum bem da herança e que lhe rendeu algum fruto, algum rendimento, ele é obrigado a pagar aos herdeiros reais, né, aos herdeiros realmente de direito, esses rendimentos e esses frutos. Ele é obrigado a restituir. E ele também tem o direito à indenização por despesas de conservação que tiver feito regularmente. Se ele provar que nesse bem, nesse imóvel, ele promoveu conservação, alguma coisa, ele tem o direito de receber essa indenização. E antes da sentença de exclusão, o indigno é herdeiro. O que não pode é, após a sentença de exclusão, ficar com os bens hereditários e os seus frutos e rendimentos. Ou seja, ele só é realmente indigno após a sentença judicial de exclusão da sucessão. E para finalizar, o artigo 1818 fala que aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. Parágrafo único. Não havendo reabilitação expressa, o indigno contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade, pode suceder no limite da disposição testamentária. Ou seja, se o ofendido ele estiver expressamente reabilitado em testamento ou outro ato autêntico, o praticante do ato descrito no artigo 1814, que seria o indigno, poderá ser admitido a suceder. O perdão ou remissão do indigno não poderá ser tácita, ou seja, ela não pode ser apenas de boca, né? Só em escritura pública ou testamento. Ela tem que ter uma forma, um ato, como diz aqui em cima, um ato autêntico. E o perdão tem que ser explícito, inequívoco e diretamente manifestado. Não havendo reabilitação expressa, não constando no testamento o perdão, a situação não muda. Ele continuará indigno se realmente não for expresso de forma, como eu vou falar, de forma legal. E o indigno será chamado a suceder ao limite da disposição testamentária.
ele somente poderá ter direito àquilo que realmente foi expresso no testamento ou na escritura pública, né? Então, obrigada.